Nós aqui, terça-feira, doutor Marcelo Garcia Nunes, juiz federal do trabalho, é o nosso entrevistado de hoje, no dia do seu direito. A gente pode pegar sua participação, a gente quer sua participação ao vivo ou pelo Facebook, sobre a relação de trabalho, o direito do empregado, do empregador, tudo isso para a gente tirar as nossas dúvidas. Antes do Luquinha entrar com a curiosidade, tem uma pergunta bem interessante aí, né? Tem mesmo, a Eliane e várias pessoas perguntaram aqui a mesma situação. Ela está afastada porque ela está com hérnia de disco. Está afastada pelo INSS, pelo Código 91, ela até colocou aqui. E a empresa cortou o benefício do ticket de alimentação. Ela quer saber se isso pode acontecer ou não. Isso é muito comum. O contrato de trabalho, quando você está afastado em benefício previdenciário, ele fica suspenso. Isso quer dizer o seguinte, vários efeitos jurídicos do contrato, eles deixam de existir. Por exemplo, você não precisa estar indo todo dia para o trabalho. Então, o Vale Transporte, você não precisa. O Vale Refeição, ele tem a mesma finalidade, ou seja, enquanto você trabalha, você tem que se alimentar, você tem que usufruir do alimento e tal durante o seu repouso. Quando você está afastado, não quer dizer que você não coma, mas não pelo serviço. Então, particularmente, eu entendo que durante a suspensão do contrato de trabalho, essa parcela, por não ter natureza salarial, ou seja, o Vale Refeição já é entendimento da Justiça do Trabalho, de forma prevalente, de que ele, salvo algumas exceções, ele não possui natureza salarial. Ele não é salário. Ele é um benefício. Ele é um benefício que não salário. Então, isso pode, na minha visão, ser suspenso durante essa suspensão do contrato de trabalho. Ou seja, você vai almoçar na sua casa e não na rua ou no trabalho, né? Bom, antes de entrar com a pergunta aí que tem no Facebook, a curiosidade do dia. Chegou o momento de a gente matar nossa curiosidade sobre o dia de hoje. E hoje, Guga, o tenista brasileiro, que é orgulho do país, está completando 37 aniversários. E aos 6 anos de idade ele começou a jogar tênis, viu, Solange? Foi levado pelo pai, só que ele não gostava muito não de jogar. Ele treinava 1 ou 2 horas e depois ia jogar futebol. Mas aos 13 anos que ele começou a ter melhores resultados, realmente levou a sério essa carreira e chegou a ser o número 1 do mundo, isso no ano 2000. Muito legal, orgulho mesmo pra gente. E quem completa aniversário hoje também é Paulo Betti, o ator faz 51 anos. E em 89 o autor produziu o videoclipe do jingle Lula Lá. Você lembra dessa música? É Chiclete, né? Lula Lá, você lembra? Eu lembro. Meu Deus do céu, aquele é um terror para tirar da cabeça, né? Bom, essa foi a campanha do Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do Partido dos Trabalhadores à presidência, né? Ele apoiou Lula em todas as suas candidaturas presidenciais, inclusive aí na última em 2006, quando vários artistas deixaram de dar apoio devido ao escândalo, que ficou aí conhecido na mídia como Mensalão, que está até hoje uma palhaçada. E, enfim, não vou fazer comentário nenhum. Posso fazer uma pergunta aqui? Deve, vamos falar de coisa que presta. Isso mesmo, né? Porque hoje é dia de direito, e não é direito do bem, não do mal, né? Tem muita gente perguntando aqui sobre abuso moral. Muita gente que tem chefe, que xinga, chefe que distrata na frente de outros funcionários. Como que eles podem se prevenir disso, ou na verdade se proteger? Pode filmar isso? Tem muita gente mesmo, infelizmente. Todos os meios de prova no direito são admitidos dentro da legalidade. Não é? A dificuldade que o juiz tem, quando analisa um fato como esse, é justamente de as pessoas transmitirem para ele aquilo que efetivamente aconteceu. Não é? Porque eu digo sempre, o juiz ele não está lá. Sim. Ele sabe do que aconteceu, normalmente por informações e de terceiros. Né? São pessoas que presenciaram, que são as testemunhas e que comparecem em juízo, né? E dizem isso. Cada vez mais eu tenho visto, por exemplo, hoje mesmo eu analisei uma situação dessa no fórum, em que e-mails foram transmitidos e esse tipo de verbalização, de uso jocoso, desrespeitoso, constava nos e-mails. Então, ficou fácil. Então, ou seja, através dos e-mails, certamente há uma prova bastante razoável para que essa pessoa sofra uma condenação por danos morais. Né? Então, essa percepção as pessoas têm de ter, ou seja, não basta você ter a sensação de injustiça.
Tem que Como provar, né? uma outra pessoa é que vai julgar o seu caso, eu digo sempre, se coloca na minha posição. Né? Alguém tem que transmitir para mim que aquilo efetivamente aconteceu e de forma convincente, né? Para que eu possa fazer justiça. Doutor, tem uma pergunta da relação de trabalho, né, que a gente está falando no nosso Fale Conosco, são os contratantes, ou seja, aquelas pessoas que trabalham por contrato ou as pessoas jurídicas. No caso da rescisão ou do término desses contratos, existe algum direito trabalhista para essas pessoas? A partir da emenda constitucional número 45, a Justiça do Trabalho passou a ser competente para julgar todo tipo de relação de trabalho. Antes era só relação de emprego, só empregado, em alguns casos, outros previstos em lei, que a Justiça do Trabalho solucionava esses conflitos. A partir dessa emenda constitucional, toda relação de trabalho humano, que envolve atividade humana, passou a ter na Justiça do Trabalho o fórum competente para a sua solução. Sim. Né? Então, nós lá apreciamos diversas situações que não só relação de emprego. Por exemplo, o representante comercial que trabalhou para a empresa contratada e não teve o pagamento adequado. Né? Então, ele busca isso na Justiça do Trabalho. Nós temos, por exemplo, o trabalhador autônomo, né? Que pode ter sido contratado, por exemplo, uma obra certa, ele foi contratado para construir o puxadinho Sim. na casa da pessoa e tal, não como empregado, né? E não teve o pagamento feito Também adequado, busca. ou Ok. então até aquele que o contratou vem e reclama, não, ele não fez o serviço que devia, Entendi. com a qualidade, com a perfeição técnica que se exigia dele. Então, hoje, na Justiça do Trabalho, nós enfrentamos diversas situações que envolvem a relação humana de prestação de serviço. O que a gente tem de fazer essa distinção é justamente quem é o empregado e quem não é o empregado, para ver quais direitos, Ok. né, cada um tem. Ok, então. Bom, então tem alguns direitos, agora qual direito é simplesmente a justiça que vai definir isso daí. Bom, doutor Marcelo, queria agradecer demais a sua participação. Vai voltar, hein? Antes do final do Só ano convidar. ainda. Obrigada pela sua participação. Lucas Sanseverino, quem faturou o quê? Deixa eu mandar um beijo especial para a doutora Rosângela Vasconcelos, que está nos assistindo. Um Beijo, minha querida. beijo. Também para a Ângela e um abração também para o nosso amigo Luciano da Western, que está curtindo a gente. Ô, Abraço Lu, para você, viu, amigo? ele não estava na loja ontem. Você não estava. Tá devendo café também, né, Solange? Tá devendo café. Eu tô cobrando aqui na televisão. Vai ter que pagar um café pra gente, né? Beijo no coração de vocês. Até amanhã. Amanhã a gente volta para conversar sobre algo interessante, né? Pois é, amanhã, quarta-feira, o bicho pega. Viu? A gente vai falar sobre traição. Ai, meu Deus do céu. O bicho vai pegar. Vai pegar. Beijo. Beat of a drum.